Então, na aula de hoje, nós vamos falar sobre dois assuntos que guardam alguma relação entre eles, né? Um deles é como representar, maneiras de você representar um grafo, e o outro assunto é o assunto de isomorfismo. Então, começando com a parte de representação de grafos, bom, primeiramente, a gente pode representar um grafo da maneira que a gente já vem fazendo, né? Desde a nossa primeira aula, que é desenhando um conjunto de pontos, né, o conjunto de vértices daquele grafo, e fazendo as respectivas ligações, né, entre os pares de pontos que têm uma aresta, né, os pares de pontos que são vizinhos, tá certo? Claro que essa é bastante conveniente, né, representar um grafo dessa forma. É uma das vantagens desse modelo, inclusive, é que a gente consegue visualizar bem um grafo, né, fazendo o desenho. Mas à medida que você tem muitos vértices, né, vamos dizer, milhares de vértices, milhares de arestas, torna totalmente inviável. Além de que, como cientistas da computação, a gente precisa representar isso daí no computador, tá certo? Então, a gente vai começar aqui com a primeira maneira, e talvez a mais utilizada, que é na forma de matriz de adjacência. Ela é especialmente interessante, né, para os grafos simples, né, que são aqueles que a gente considera, né, majoritariamente nesse nosso curso. Então, o que é a matriz de adjacência? É uma matriz n por n, né, onde n, lembrando, a gente vai estar sempre usando essa letra para representar o número de vértices. Então, vai ter uma quantidade de colunas e de linhas correspondente ao número de vértices, tá certo? Na verdade, vai haver a correspondência, né, entre as linhas e colunas e os vértices. E você tem que a posição ij dessa matriz ela é 1, se o vértice da linha I com o vértice da coluna J, eles são vizinhos. E vai ser 0 caso contrário, ou seja, se o vértice da linha I com coluna J não tiver uma aresta, né? Não houver aresta entre esse par de vértices, certo? Então, é bem simples, né? São valores binários, 0 ou 1, representando a existência ou não de aresta entre aquele par de vértices. Por exemplo, a gente pode pegar esse grafo aqui, bem simples, tá? 4 vértices, A, B, C, D, e a matriz de adjacência desse grafo ficaria dessa forma, tá certo? Então, se você olhar o vértice A, né, a linha correspondente ao vértice A, você vai ver que o A não é adjacente a ele mesmo, né? A coluna A, o valor é 0, linha A, coluna A é 0, linha A, coluna B é 1, porque tem uma aresta entre o A e B, linha A, coluna C é 0, porque não tem aresta entre o A e o C, linha A, coluna D vai ser 1, porque eles têm uma aresta. E assim vai, né? A gente preenche toda a matriz dessa forma. Aí duas observações importantes, né? Na matriz de adjacência, como os nossos grafos eles não têm loop, né? Não tem aresta de um vértice para ele mesmo, a diagonal dela vai ser sempre 0, tá certo? Porque corresponde justamente aos pares de vértices que são iguais, né? Além disso, se vocês observarem bem, a gente tem que a matriz ela é simétrica, certo? Outra característica, por conta do nosso grafo ser não orientado, ou seja, tem alguém que está com o microfone aberto aqui, tá? Peço que vocês deixem sempre ele no mudo. Então, voltando. Então, e vocês observam também que a matriz de adjacência ela é simétrica, né? Por que ela é simétrica? Porque os nossos grafos eles são não orientados. Ou seja, se eu tenho a aresta AB, eu também tenho a aresta BA, tá? Se a gente estivesse falando de grafos orientados, que é um conceito que a gente vai ver mais adiante, aí já não seria assim, tá? Mas para os grafos simples, matriz de adjacência, diagonal é 0 e ela é simétrica. Próxima maneira de representar um grafo, certo? Matriz de incidência. É outro tipo de matriz. A matriz de incidência, ela vai ter as linhas correspondendo a vértices e as colunas correspondentes a arestas, certo? Então, as linhas são vértices e as colunas são arestas. A matriz N por M, né? Consequentemente. Mas a lógica lembra bastante a matriz de adjacência, né? Ou seja, se eu pegar o vértice da linha I, né? E a aresta da coluna J, a matriz de incidência IJ ela vai ser 1
se aquele vértice I ele incide na aresta J. Só uma observação aqui sobre o que significa incidir, né? Eu digo que um vértice ele incide em uma aresta se ele é uma das extremidades da aresta, tá? É só uma maneira diferente de dizer isso. E vai ser zero caso contrário. Se o vértice não faz parte daquela aresta, então vai ser zero, tá certo? Esse tipo de representação de matriz de incidência, ele é muito utilizado para multigrafos, tá? Então, inclusive o exemplo que eu peguei foi aquele multigrafo que a gente viu na primeira aula, né, de introdução, que a gente apresentou o problema das pontes de Königsberg, né? Então, trouxe aqui exatamente aquele grafo. Ele é um multigrafo, né? Então, a gente tem múltiplas arestas entre pares de vértices. E por que eu digo que a matriz de incidência é interessante nesse caso? Porque se a gente tentasse representar como matriz de adjacência, né, eu não saberia diferenciar entre as diferentes arestas para o mesmo par, né? Na matriz de adjacência, eu pegaria, por exemplo, vértice W e vértice X. Eles são adjacentes? São, mas eles são adjacentes por meio de duas arestas, né? Eu não saberia diferenciar essas arestas. Então, olha só como ficaria aqui a matriz de incidência. Eu teria as 4 linhas, né, correspondente aos 4 vértices, e teria 7 colunas correspondentes às 7 arestas. E aí eu vejo aqui o vértice X, né, por exemplo, ele tem 3 arestas que incidem nele, né? A aresta é 1, é 2 e a aresta é 6. Né? Então, nessas colunas, né, o valor vai ser 1 e nas outras colunas vai ser 0. Tá? E assim, mesma lógica, né, aplicada para os outros vértices, para as outras linhas. Tá certo? Então, essa é a matriz de incidência. Ela já não vai ser simétrica, até porque ela nem é quadrada, né? E aí isso já fica como uma diferenciação, talvez, aí da matriz de adjacência, certo? Então, normalmente a gente usa ela quando você tem um multigrafo. Por fim, uma terceira forma, né, não que essas sejam as únicas 3 formas de representar um grafo, né, mas são certamente as mais utilizadas. A terceira forma é através de listas de adjacência, tá? Isso aqui é muito importante para a gente da computação. Talvez para o matemático nem teria muita importância, certo? Por que eu digo isso? Porque nesse caso aqui, o nome meio que lembra matriz de adjacência, né? Então a diferença não vai ser uma matriz, mas para cada vértice eu vou ter uma lista encadeada, normalmente é assim que se faz, né? Uma lista encadeada contendo os vizinhos daquele vértice. Então, por exemplo, esse mesmo grafo aqui que a gente já tinha considerado, né? Eu posso dizer que o vértice A ele tem uma lista encadeada, né? Uma lista de vizinhos formada pelo vértice B e o vértice D. A lista do vértice B é formada pelo vértice A e o vértice C. A lista do vértice C é formada pelo vértice B e o vértice D. E a lista do vértice D é formada pelo vértice A e o vértice C. Então, cada vértice vai ter uma lista de vizinhos. Essa é a maneira, né, uma lista encadeada, é uma maneira da gente também representar um grafo, tá certo? Não, o Patrick falou uma tabela de dispersão. Não é bem isso não, certo? Tabela de dispersão, assim, eu entendi por que você pensou nisso, né? Porque na tabela de dispersão, se você tiver 2 valores que vai no mesmo hash, né? Aí você vai colocar eles lá numa lista, tá? Mas aqui, assim, embora lembra um pouco, mas não é a mesma situação não. Aqui cada vértice vai ter a sua própria lista. Não tem 2 vértices que vão ter a mesma lista, por exemplo, né? Que aí talvez fosse parecido com isso que você falou. Tá certo? Mas aqui não. Cada vértice tem a sua lista encadeada própria. Sim, entendi. Então vamos lá. Bom, a gente já
essas três formas de representação de grafos são as principais, certo? São aquelas que a gente vai estar usando ao longo da nossa disciplina. E aí o outro assunto dessa nossa aula, que eu disse que tem alguma relação também com essa questão, e eu vou explicar depois o que, mas é o assunto de isomorfismo. Então, olha só. Só recapitulando, né? Um grafo é formado por dois conjuntos, conjunto de vértices e conjunto de arestas, né? Isso a gente já viu na aula passada. O que significa eu dizer que dois grafos são iguais, tá? Segundo essa definição, segundo a definição que a gente viu. Eu digo que um grafo G é igual a um grafo H se eles tiverem o mesmo conjunto de vértices e o mesmo conjunto de arestas, certo? Pode até parecer à primeira vista satisfatório dizer isso. Olha, dois grafos são iguais porque eles têm o mesmo conjunto de vértices e o mesmo conjunto de arestas, tá? Só que o que acontece? Olha para esses dois grafos aqui. O conjunto de vértices desses grafos é diferente. De cara, o conjunto de vértices desses grafos é diferente. Da esquerda, os vértices são A, B, C, D. Da direita, eu dei outros nomes, né? W, X, Y, Z. Então, não são os mesmos vértices, tá? Mas vocês concordam comigo que esses grafos, eles têm a mesma estrutura, né? Num sentido muito concreto, eu não posso dizer que eles são iguais, né? Porque, como eu disse, para ser igual, a gente teria que ter mesmos vértices e mesmos arestas, mas eles têm a mesma estrutura, certo? Em muitas situações, em muitos problemas, a gente precisa dizer que esses dois caras são a mesma coisa, ou eles representam a mesma coisa, tá certo? Então, como é que a gente faz isso? Né? Esse é o motivo da gente ter essa noção de isomorfismo, é tentar capturar o que significa dizer que esses dois caras têm a mesma estrutura. O que significa isso? Bom, então vou aqui definir o que é um isomorfismo, tá? O isomorfismo é entre dois grafos, entre G e H, por exemplo, né? Eu digo que o G e o H são isomorfos se eu tenho uma função bijetiva entre os vértices desse grafo. Então, eu chamei essa função aí na definição de f, né? Então, tem uma funçãozinha f que vai relacionar os vértices de G com os vértices de H. Ela é bijetiva, né? Então, realmente, eu vou ter lá... eu vou ter um vértice de G associado a um vértice de H, né? Unicamente associado, tá certo? Como uma bijeção, né? E o que mais? Não basta só ter essa bijeção. É uma bijeção que, além disso, ela preserva as arestas. Em que sentido? Nesse seguinte sentido. Se eu tenho uma aresta entre meus vértices U e V do meu grafo G, se somente se eu tiver uma aresta entre os vértices correspondentes da função f. Então, vou pegar o f de U e o f de V. F de U e F de V tem que ser uma aresta do meu grafo H, tá certo? Então, é se somente se. Né? Em outras palavras, né, se eu pegar uma aresta de G, os vértices correspondentes na aresta de H também são uma aresta. E também a recíproca. Se eu não tivesse essa aresta entre U e V, eu também não posso ter essa aresta lá entre F de U e F de V. Então, a ideia realmente... a intuição realmente é de que há uma correspondência entre esses grafos, entre os vértices do grafo e as arestas respectivas, tá certo? Então, vamos ver aqui um exemplo. Aqueles mesmos dois grafos que a gente tinha falado no slide anterior, certo? Então, a gente já tinha comentado que eles têm uma estrutura idêntica, né? Então, como é que eu mostro essa estrutura que eles têm idêntica através de um isomorfismo? Basta encontrar a minha função bijetora que satisfaz aquela condição, né, a respeito das arestas. Então, nesse caso aqui, poderia fazer assim, ó. O f do A vai ser o x, ou seja, o A e o x é como se eles fossem, entre aspas, o mesmo vértice, certo? O B e o W também são relacionados, né? O C é relacionado com o Y e o D é relacionado com o Z. Então, eu vou desenhar aqui. É como se eu fizesse aqui o A vai para o X, né? O B vai para o W. O C
vai para o Y e o D vai para o Z. Aliás, né, eu botei como sendo uma direção só, mas é como se fosse, na verdade, nas duas direções, né? Uma objeção, tá? Eu vou até deixar desenhado dessa forma aqui, para deixar bem claro que aqui se trata de uma objeção, certo? Então, se você observar, ó, entre o A e o B você tem uma aresta, né? Então, entre o W e o X, né, que são os vértices correspondentes ao A e o B, você também vai ter uma aresta. Eu tenho uma aresta no G entre o A e o C. Quem são os correspondentes? O correspondente do A é o X, o correspondente do C é o Y. Então, entre o X e o Y eu tenho uma aresta também. Entre o B e o D eu não tenho uma aresta. Opa, então quem são os correspondentes? É o W e o Z. Eu não tenho aresta. Então, aqui a gente pode verificar, né? Se a gente verificar aqui um por um, a gente vai ver que a gente tem a nossa definição de isomorfismo, né? Especificamente essa condição aqui, né? Ela é satisfeita para esse exemplo. Tá claro para vocês isso aí? Professor, Quem eu fala? tô meio na dúvida aqui. Tipo, para eu fazer essa prova, basta eu desenhar uma tabela ali do lado? Tipo, eu tô tentando entender que parte eu teria que estar fazendo para provar isso. Não, é o seguinte, a tabela ela representa a função aí, né? É uma maneira de você representar uma função através de uma tabela, tá? Então, no caso aqui está representado através dessa tabela essa função. Além disso, né, para provar isso, você teria que verificar, assim, a função ela já seria um certificado, tá? De que tem essa objeção. Mas você teria que verificar se realmente todos os pares de vértices de G, né? Se tiver uma aresta, os correspondentes no H tem uma aresta, e se não tiver aresta, entre os correspondentes do H não tem uma aresta, tá certo? Então, essa também faria parte, digamos assim, da sua prova, né? Ficou claro isso? Sim, sim, tipo, então bastaria eu estar deixando bem claro na descrição e fazer essa função para demonstrar que a regra está valendo, né? Tipo, eles são isomorfos. A função, você diria, vou aqui imaginar, certo? Ó, você me pediu para mostrar que esses dois grafos aqui são isomorfos. Aí eu te digo, ó, tá aqui essa função bijetora, essa daqui que está na imagem, né? Essa tabela. E aí você poderia verificar que realmente, né? Usando essa função, a gente tem respeitado a questão das arestas, né? Essa que está destacada aqui de azul, certo? Essa condição das arestas. Patrick pode falar, Patrick. Não, pode terminar de explicar, professor. Eu vou depois. Não, terminei já, eu acho. Ah, tudo bem. Não, é porque eu ia perguntar, porque eu estava dando uma lida aqui e eu vi também que tem um exemplo onde a organização, a estrutura é diferente, mas o que depende mesmo é a função, né? Então, eu acho que eu acabei entendendo aqui durante a explicação do Ângelo que o senhor estava dando. Que, tipo, eles podem ter organizações diferentes nos dois, mas se as funções desses elementos, desses vértices corresponderem entre si, eles não precisam ter necessariamente o mesmo formato ou disposição, mas ainda são... Você fala do desenho, né? Quando você fala organização, é como é que eles estão desenhados, né? Posso até mandar o print aqui, eu vi um aqui. Eu acho que o próximo exemplo vai ser exatamente isso. Deixa eu mostrar aqui, aí se não for, aí você me fala. Peraí. Bom, não é nesse aqui não, mas eu vou mostrar um exemplo mais pra frente, tá? Onde você tem a organização diferente e aí a gente vai comentar. Então, olha só, eu posso enxergar essa função isomorfismo, eu posso enxergar essa função isomorfismo como uma maneira de permutar as matrizes de adjacência de maneira que elas coincidam, né? Essa é a relação que tem entre esses dois assuntos, como eu tinha colocado para vocês no começo. Olha, veja bem, vou explicar o que eu quero dizer com isso. Esses dois grafos, né, eles têm essas matrizes de
adjacência, certo? Ó, usando a minha função de isomorfismo, eu posso, partindo dessa matriz de adjacência aqui, do meu grafo G, eu consigo, vou observar, olha, o A corresponde ao X, o B corresponde ao W, o C corresponde ao Y, o D corresponde ao Z. Então, vou colocar eles na mesma ordem aqui, ó, X, W, Y, Z. E eu vou desenhar a matriz de adjacência desse grafo aqui, né, que eu vou chamar ele de H, não tinha dado nome para ele, né, mas isso aqui vai ser o meu G e esse aqui da direita vai ser o H. Então, através do meu isomorfismo, eu consigo pegar a ordem que os vértices aparecem na matriz de adjacência do G e trazer no H esses vértices para a mesma ordem. E aí, quando eu faço a matriz de adjacência, você observa que fica exatamente os mesmos valores, né? Ó, 0, 1, 0, 1 na primeira linha, 0, 1, 0, 1. 1, 0, 1, 0 na segunda linha, na direita também, 1, 0, 1, 0. Então, é como se eu conseguisse casar essas duas matrizes de adjacência. Ou seja, a própria matriz de adjacência, ela entrega, né? Dependendo de como é que você ordena, né, a disposição dessa matriz de adjacência, ela entrega que esses dois grafos eles são idênticos, né? Então, eu até poderia dar uma definição alternativa aqui, né, de isomorfismo, dizendo que G e H são isomorfos se existe uma maneira de escrever as matrizes de adjacências deles de maneira que elas fiquem coincidentes, os mesmos elementos coincidam nas linhas e nas colunas, tá certo? Então, acho que é importante a gente visualizar isso daqui, certo? Mas, assim, eu prefiro sempre aquela definição de isomorfismo como uma função objetora que respeita as arestas, tá? Mas a gente tem essas duas formas de enxergar. É verdade. Eu concordo contigo, Angeliano. É verdade que dessa segunda maneira que a gente está vendo, a gente já tem as duas coisas, né? Já tem a abjeção e já tem a verificação de que as arestas são idênticas. Eu concordo contigo que, de uma forma muito concreta, né? É uma maneira até melhor de apresentar um isomorfismo, certo? Bom, aqui o exemplo que eu tinha prometido para vocês, onde você tem dois grafos desenhados de forma bem diferentes, e aí eu te faço a pergunta para vocês, esses grafos são isomorfos? Jonathan diz que sim, né? Jamig também acha que sim. Patrick acha que não. Não, a Angeliano diz, ó, basta trocar o B com o D. Não, eu quero que vocês usem a definição de isomorfismo, tá? Então, quero que vocês me digam assim. Eu quero que vocês me digam qual é a abjeção, certo? O W vai estar correspondendo a quem no grafo direito? O X vai estar correspondendo a quem? Peço que alguém me passe aí exatamente quem é que corresponde a quem, certo? Quem é que pode fazer isso? Ó, Jamir disse, o W vai corresponder ao A. Vamos testar aqui o da Jamir. O W corresponde ao A, né? O X corresponde ao C. O Y corresponde ao D. Isso. E o Z corresponde ao B. Então, olha só. O W, a gente vê que ele é vizinho do X e do Y, né? Assim como o A, ele é vizinho do correspondente do X, que é o C, né? E o correspondente do Y, que é o D, certo? Mesma coisa para o D. Desculpa, o D não. Mesma coisa para o Y. O Y é vizinho do W e do Z. E aí o D, que é o correspondente dele, é vizinho do B, que corresponde ao Z, e do A, que corresponde ao W. Então, se a gente for verificando aqui, a gente vê que realmente essa aqui é uma abjeção, né, válida, né? Poderia mostrar através das matrizes, né, como a gente acabou de observar também, ou seja, eu desenharia a matriz de adjacência do grafo da esquerda, e aí, usando essa abjeção, eu ia colocar a matriz de adjacência do grafo da direita
na ordem, né, em que eles aparecem, os correspondentes da bijeção, tá certo? Então seria a maneira de verificar só olhando para as matrizes, né, que elas coincidiriam. Mas muito bom, Jamila. Então, excelente, né? Se você observar, né, normalmente esses grafos em que a gente tem um desenho um pouco diferente, né, mas que na verdade eles têm a mesma estrutura, às vezes a gente consegue visualizar também como você movimentar, né? Se você parar para pensar, é como se eu pudesse puxar o vértice A do grafo direito, né? E puxar ele para a direita. Isso serve para a gente visualizar, certo? Mas como prova, né? Realmente a gente precisa apresentar a bijeção, né? E as matrizes de adjacência. Um fato interessante, pessoal, a respeito de isomorfismo é o seguinte: esse problema, ele é um dos problemas que a gente não conhece um algoritmo polinomial. Ou seja, se eu te dou dois grafos, claro, vamos imaginar que esses grafos têm o mesmo número de vértices e o mesmo número de arestas, né? Porque senão é muito fácil você dizer, né? Veja se vocês concordam comigo. Se você me dá um gráfico que tem 10 vértices e outro que tem 15 vértices, é óbvio que eles não são isomorfos, né? Ou então, se o número de arestas difere, é óbvio que não são isomorfos, né? Tem algumas maneiras simples de verificar que dois grafos não são isomorfos, tá? Mas, assim, para mostrar que dois caras são isomorfos, você tem que achar uma bijeção. O problema é, não existe um algoritmo polinomial, ou não se conhece, né? Pode até existir, mas ninguém conhece até hoje, depois de décadas e décadas e décadas de estudo, né? Os melhores pesquisadores, matemáticos, cientistas da computação, ninguém conseguiu achar algoritmo polinomial para isso daí ainda, certo? Então, no pior caso, você vai ter que ficar verificando todas as possíveis bijeções, né? Todas as possíveis permutações dos vértices de um desses grafos, certo? Isso daí é muito custoso, né? Então, isso aí vai ser muito custoso, é um algoritmo do tipo fatorial, né? Complexidade fatorial. E se você tiver já um grafo com 50 vértices, você já não tem a menor esperança de rodar isso daí a tempo, certo? Embora seja um problema difícil, ele tem muitas aplicações, como é de se esperar, acredito eu, né? Então, eu só selecionei algumas aqui bem por cima, mas tem muitas outras. Por exemplo, reconhecer códigos maliciosos, né? Foi até algo que eu já trabalhei com um aluno de mestrado, que a gente fez o seguinte: você pegava um código executável de um programa que poderia ser um vírus, né? Poderia ser um programa malicioso, aí você construía uma representação na forma de um grafo. E aí o que acontece? Você tinha um banco de dados com vários grafos que você já sabe que estão associados a vírus. Então, por exemplo, eu posso pegar alguns arquivos que eu sei que são vírus, construir a representação deles e deixar lá no meu banco de dados. Quando eu tiver um arquivo que eu suspeito que seja vírus, eu posso comparar com esses arquivos, com esses grafos, né, do meu banco de dados. Só que para fazer isso eu tenho que saber fazer isomorfismo, para dizer, olha, não, a estrutura desses dois caras aqui é idêntica, certo? Outros exemplos aqui, né, análise de redes sociais, né, parte também de compiladores, né, otimização de código e tal. Tem vários exemplos, tá certo? Então é um problema que é bem interessante, é um problema legal. E é legal em parte porque, como eu disse, né, a gente não tem ainda uma solução que seja polinomial. A gente trabalha com heurísticas, trabalha com alguns algoritmos que a gente vê que funcionam bem na prática, certo? Então, para a gente concluir, eu quero deixar esse exercício 1, onde a pergunta é: quantos grafos não isomorfos existem com 3 vértices, certo? E depois que vocês fizerem todos os grafos não isomorfos com 3 vértices, eu quero que vocês façam com 4 vértices, certo? Não quero que vocês me deem na nossa próxima aula essa lista desses grafos, tendo cuidado, né, de verificar justamente para não repetir, né, 2 grafos que são isomorfos, tá? Eu quero que vocês me deem só a lista enxuta, onde ninguém é isomorfo a ninguém. E o nosso segundo exercício dessa aula, eu quero que vocês considerem esses 3 grafos que estão na tela, e eu quero que vocês me digam quais dentre eles são isomorfos entre si, tá certo? Então, vocês
ficam com essas duas tarefas para fazer, e aí na nossa próxima aula a gente vai corrigir, tá certo?